Que Deus abençoe a palavra em nosso coração. Nós estamos neste 4º mês falando sobre as portas que Yahvé abre. Nesse 4º mês, nós vamos tratar da porta da segurança. Amém? Amém. No texto, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Passamos pela porta da santidade, a porta da verdade, a porta da autoridade, e agora entramos na porta da segurança. E eu quero começar falando o que é segurança. Eu fui ver, a definição. Então, segurança é ação ou efeito de tornar-se seguro, estabilidade, firmeza, condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas. Estar seguro ou protegido de perigo, de incertezas, de danos. É uma situação em que nada há que temer. Então, estar ou sentir-se seguro perante ameaças ou perigos. Ora, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, e todas as pessoas e situações que há no mundo, de forma natural, nós podemos, por essa definição, pela definição em si de segurança, constatar que não existe segurança no mundo. Que segurança há no mundo? Não existe nenhuma segurança no mundo, em nenhum lugar, em nenhuma situação, em nenhuma etnia, em nenhuma raça, em nenhum país, em nenhuma classe social. Não existe segurança para ninguém. E é por causa disso que, quando as pessoas acabam perdendo alguma segurança em si, porque ao longo da vida nós vamos vendo que essa segurança não está em nós mesmos também, em algum momento perdemos ou podemos perder o equilíbrio, e nós estamos olhando ao nosso redor e vendo quantas pessoas têm perdido equilíbrio e segurança, e a segurança própria, quando acha que tem segurança própria, diante de circunstâncias ou situações, ou infortúnios, ou tribulações que acontecem durante a vida de todos nós. E nós, então, neste mundo que vivemos hoje, onde estamos vendo o aumento de guerras, de problemas de desastres naturais. Agora mesmo tivemos na nossa região alertas e vimos o que aconteceu, não na nossa cidade. Graças a Deus, temos orado bastante, muitos anos, buscando uma proteção sobre a cidade, uma igreja unida. Mas temos visto ao nosso redor quanto aumento de desastres naturais, ou são coisas que estão longe do nosso controle, fora do controle de qualquer um, de qualquer instituição, de qualquer governo. Ou seja, não há segurança. Na verdade, não há nenhuma segurança. E no mundo, por quê? No mundo não há justiça, não há amor e não há perfeição, certo? A palavra diz que o mundo jaz no maligno. E no mundo há, por causa disso, disputas, guerras, destruição. Isso é o que a Bíblia diz, nós vamos ver, que prevalece. E se nós olharmos, prevalece no mundo o mentir, o matar, o perjurar, o destruir. É o que prevalece. E à medida em que vai chegando o tempo, a hora
do Senhor retornar, de Jesus voltar, ele mesmo disse que haverá aumento de guerras, aumento de todo tipo de infortúnios, né? De desastres naturais. A população aumentou em número, não é isso? Houve uma explosão demográfica. E se há uma explosão demográfica de pecadores, porque nascemos no pecado, então vai haver também um aumento de maldade. E a palavra diz que o amor de muitos esfriaria, né? O amor de muitos esfriaria. E Jesus ainda diz, quando o Filho do Homem retornar à terra, será que vai achar fé na terra? Então, é o que nós estamos. Eu nunca pensei que fosse ver isso, né? Mas é o que nós estamos olhando e constatando que está acontecendo nesse tempo presente. Então, a primeira verdade que eu quero colocar aqui nessa porta, nesse início, né, de que estamos falando, da porta de segurança, é que a verdadeira segurança está em Jesus. Em Jesus. Está em Deus, por meio de Jesus, que tem o domínio sobre abrir e fechar. Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E esse versículo está ali, né? Essas coisas diz o santo, porta da santidade, o verdadeiro, porta da verdade, aquele que tem a chave de Davi, porta da autoridade, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, porta da segurança. Amém? Amém. Então, algumas considerações aqui. Primeiro, experimentar segurança perante as ameaças que nos cercam ou perigos diz respeito a saber quem Deus é, quem somos nós nele e o que ele fez por nós. Se nós não tivermos isso bem alinhado conosco, nós não vamos experimentar a verdadeira segurança. Então, há muitos versículos na Bíblia que falam de estarmos seguros em Deus. Eu vou citar um aqui que eu retirei, que está em Salmo 91, 4. Aliás, o Salmo 91 é belíssimo para que nós possamos enxergar o que significa a segurança em Deus. E diz assim: ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas, você estará seguro. Amém. A sua verdade é proteção e escudo. Então, mesmo lendo, mesmo com tantos versículos da Bíblia, né, que falam de segurança, muitos sentem insegurança quando enfrentam situações ou perigos. Muitos dentre nós. Muitos têm a Bíblia, graças a Deus, muitos estão ouvindo a palavra, graças a Deus, mas ainda assim muitos se sentem inseguros pelas situações que o pressionam. Então, se torna muito importante o estabelecimento de bases corretas na nossa vida para um relacionamento com Deus. Nós temos que nos relacionar com Deus em bases firmes, uma base correta, para que possamos, de fato, experimentar verdadeira segurança no meio de um mundo inseguro, de incertezas, né? No amanhã. Então, Oséias 6 é uma palavra que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Essa é um comando, é uma direção para todos nós. Conheçamos a Deus e temos que prosseguir conhecendo a Deus por todos
toda a nossa vida, experimentando o Senhor. Em Hebreus 1:2 diz: nesses últimos dias, Deus se revelou a nós pelo Filho, por Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas. Amém? Em João 14:9, Jesus, falando a Filipe, disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E Jesus disse para todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Nós somos exortados, dirigidos, aqui na nossa vida, diariamente, nós tenhamos um relacionamento com Deus, através ou por meio do mediador que é Jesus, o nosso Senhor, herdeiro de todas as coisas. Então, Jesus diz: olha para mim. Ele fala para Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, para onde nós temos que olhar para que possamos delinear, né, Deus na nossa vida? Para Jesus. Ele é a revelação, a expressa imagem do ser de Deus. E é nele, olhando para ele, que é o autor e consumador da nossa fé, que nós vamos fortalecer a nossa fé, buscando esse relacionamento e encontrar verdadeira segurança. Porque essa segurança, ela independe das circunstâncias ao nosso redor. Ela independe das portas que se fecham ou se abrem. Porque a Bíblia diz que ele é quem fecha portas, ele é quem abre portas. Aqui é Apocalipse, né? Abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Então, as portas que se abrem à nossa frente, se temos uma segurança em Deus, esse relacionamento, são portas que vamos entrar com firmeza, com segurança de que o Senhor está à frente nos conduzindo. Mas se há portas que se fecham, mesmo que nós não possamos compreender ou quiséssemos que ela estivesse aberta na nossa mente, na nossa forma pessoal de ver, nós vamos entender que aquela porta o Senhor fechou, porque Ele também está à frente e é uma segurança para nós. Podemos estar seguros de que a porta que Deus fecha é uma porta que iria nos levar para um lugar onde não deveríamos estar e que poderia nos destruir. Amém? Talvez você se lembre de alguma vez onde você tenha tido uma porta fechada que você queria que tivesse aberta. Né? Quem se lembra de alguma vez assim? Eu quero essa porta aberta, eu queria essa porta aberta, eu sofri. E o melhor lugar e mais seguro desse mundo é onde Deus quer que você esteja, mesmo que seja no meio de uma guerra. Ele vai te guardar, né? Que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, né? Como nós cantamos, e no lugar onde Ele escolheu para você. Então, às vezes, nós ficamos muito penalizados com alguém que está numa situação muito difícil, né? Do outro lado do mundo. Mas aquele lugar em Deus é um palácio. É o melhor lugar do mundo para Ele. Portas abertas ou portas fechadas por Deus, né? Se as portas estão abertas ou fechadas por Ele, são iguais. Portas abertas ou fechadas, porque Ele tem um plano eterno que ultrapassa toda essa vida aqui. Então, a nossa segurança está nele, em confiar de que as bases desse relacionamento, ele vai nos levar a essa confiança, né? Então, para entrar pela porta da segurança, o conhecimento de Deus, o confiarmos em quem
conhecemos. É estar diante do Senhor, permanecer aí, confiar que Ele vai te conduzir pelo caminho ou estreito ou mais alargado, mas se Ele estiver, amém. É o lugar onde você está seguro. A segunda base para entrar na porta de segurança é o amor de Deus. Amém? Fé, tá? Fé, confiança em Deus, confiança em quem você conhece, estabelecer bases de conhecimento para que a tua fé seja aprofundada. E a segunda base para entrar nessa porta de segurança é o amor de Deus. Amém? Em Êxodo 20, de 18 a 21, ali é o episódio onde Deus diz que vai descer sobre o monte para falar com o povo. É onde ele deu as tábuas da aliança. Então, quando o povo, ele diz, prepara o povo. E quando o povo estava preparado, então foi ao monte, ele demarcou até o lugar onde o povo deveria chegar. E então, naquele momento, ele veio sobre o monte. E está escrito, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegando, e o povo, observando, tremeu de medo. E ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos você, e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Moisés disse, não tenham medo. Mas a presença de Deus trouxe medo, Medo ao povo. Então, olha bem, no contexto histórico, os povos desde a antiguidade se relacionavam com as divindades na base do medo. Então, era assim, se eu agradar, eu vou receber favor e ele não vai me castigar. Agora, se eu desagradar a divindade, ele vai se enfurecer comigo. Então, eu tenho que trazer oferendas para aplacar a ira da divindade. É assim, é a relação dos povos com as suas divindades. Mas o relacionamento com Deus não pode ser estabelecido à base do medo. Ouça bem isso. O relacionamento de Deus não pode, não é estabelecido, não é desejo de Deus estabelecer um relacionamento com o seu povo à base do medo. Porque o medo traz o quê? Insegurança. Certo? Ou não? O medo traz insegurança. É assim que os povos ficavam inseguros diante da divindade. Uma divindade é poderosa. Então, se eu desagradar, ela virá com castigo em cima de mim. Mas se eu agradar, eu vou obter favor. Então, era assim, vamos fazer alguns rituais para aplacar a ira da divindade. Mas não é assim que Deus estabeleceu o relacionamento com o seu povo, porque o medo traz insegurança. 1 João 4,18, abram lá, porque é um texto chave para isso que eu estou falando, no livro de 1 João 4, a partir do versículo 7. Eu vou ler esse texto. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, veja, o medo, nós vamos ver aqui, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito, e nós temos visto e damos testemunho do que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. O medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, queridos, o medo traz insegurança. Em 1 João 4,18 diz que o medo envolve castigo. Muitos ainda se relacionam com Deus à base do medo. Tem medo de Deus. E na religião, o medo da divindade tem sido ensinado como base nessa relação. Não aceite isso. Deus enviou Jesus e provou o seu amor. Por quê? Porque ele deseja, a grande revolução que Jesus fez foi o amor. Foi esse relacionamento com Deus que nos leva a nos relacionarmos com ele, a nos aproximarmos dele, não na base do medo ou do castigo, mas na base do amor. Essa é a grande revolução. Em nos relacionarmos com Jesus. É o amor. E a base da nossa segurança é este amor. Amém? É a grande base da nossa segurança, porque o medo traz insegurança. Por isso, esse tipo de reação de medo impede as pessoas de entrarem plenamente nessa porta da segurança. Porque elas têm medo do que Deus vai fazer. Elas têm medo elas não acreditam que Deus as ama. Tem medo das circunstâncias à sua volta, porque percebem que Deus me abençoou ou que Deus me amaldiçoou. Né? A bênção está ligado às circunstâncias favoráveis. Ou Deus é trazido para a nossa vida natural. Quando, na verdade, nós nascemos de novo. E devemos entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mesmo sujeitos ao sol e à chuva e às intempéries do mundo. Mas a nossa vida está segura em Deus. E nós precisamos entender que Deus não é finito. E Ele não dura o tempo da nossa vida aqui. Deus é eterno. Amém. E Ele nos fez seres que ultrapassaram a morte, porque Jesus ressuscitou. Amém. E se nós somos conformados com Jesus na sua morte, também a Bíblia diz que somos conformados com ele na sua ressurreição. E Paulo fala algo tremendo, porque ele diz que se essa nossa casa terrestre se desfizer, temos um edifício não feito por mãos humanas nos céus.
Amém? Amém. E aquele corpo glorificado de Jesus será o nosso corpo. Amém. Amém. Então a nossa vida não termina aqui. Nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Amém. Nós já estamos ressuscitados com o Glória Senhor. a Deus. Amém? Amém. Nós já governamos com Ele nesse reino espiritual. Amém. Né? E o receio do diabo, a raiva do diabo é essa. E o que ele quer é que nós não saibamos disso e vivamos uma vida temerosa das coisas naturais aqui. E vivamos de forma natural como os demais, que não têm a viva esperança, que não têm Jesus. Por isso que nós temos que pregar Jesus. Amém. Né? E orar para que os olhos de todos, inclusive os que estão dentro da igreja, que ainda se relacionam com Deus pelo medo, pelo receio das circunstâncias, e não conseguem se ver em Cristo, nesse lugar de perfeita segurança. Amém? De perfeita segurança. A grande revolução de Jesus foi estabelecer o amor como base para o relacionamento de Deus. Vamos falar isso? A grande revolução de Jesus foi estabelecer o amor como base para o relacionamento com Deus como Pai. E ainda diz, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o Pai Celestial que está nos céus. Então é essa perfeita confiança que deve nos envolver, essa perfeita segurança, que aonde nós devemos entrar por essa porta. Enquanto o mundo se desfaz à nossa volta, nós temos uma porta aberta no céu, que é a porta da segurança, de que quem governa sobre tudo, quem tem as chaves do reino, quem abre e fecha, é o Senhor, é o nosso Senhor, é o nosso pastor, que conduz as suas ovelhas e tem nos conduzido a um lugar de segurança. Lugar de segurança. Amém? Então, amor em 3 premissas. Deus é amor. 1 João 4,16. 1 João 4,19. Deus nos amou primeiro. Por isso podemos amá-lo. Amém? Porque não havia amor em nós. Mas a Bíblia diz que ele derramou do seu próprio amor no nosso coração. Pelo Espírito Santo. Então nós podemos amar a Deus. Se nós dizemos eu amo a Deus, é porque ele nos amou primeiro. Amém? É porque ele nos encontrou. Eu gosto dessa expressão. Quando Moisés vai a Faraó e o Deus dos nossos pais nos encontrou. Que coisa boa, né? É porque nós estávamos perdidos lá no mundo. Você já viu onde você estava? Sabe por que você está aqui? Porque Deus te encontrou. Amém. Ele te viu, ele te encontrou, ele caminhou até você, ele trabalhou nas circunstâncias para que você estivesse aqui. Ele nos amou primeiro. Sem ele nós não poderíamos estar aqui. E o terceiro, o amor é aperfeiçoado em nós, permanecendo nele e amando-nos uns aos outros. Por isso eu digo que não há igreja sem uns aos outros. E não há aperfeiçoamento do amor em nós sem uns aos outros. E não há segurança se este amor não for aperfeiçoado. Então, a nossa segurança está na comunhão, está na igreja, está no corpo de Cristo. A nossa segurança está aqui. Amém? Está no amor uns aos outros. Amém? Que ele está dizendo, o amor é aperfeiçoado em nós. Como? Sozinho? Não. Permanecendo nele. E como nós permanecemos nele? Amando uns aos outros. Amém. Jesus disse, novo mandamento vos dou. Novo.
Amai-vos uns aos outros como? Como eu vos amei. Amém. E como ele nos amou? Dando a sua vida por nós. Então, diz a Bíblia, nós devemos dar a vida pelo irmão. E esse nível de amor nos levará direitinho para a porta da segurança. Amém? Então, 1 João 4,12 diz, quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Isso é um princípio espiritual. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Você quer ser aperfeiçoado no amor? Ame o seu irmão. Porque quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, tudo isso que nós estamos vendo pela internet, essa luta, essa briga de um contra o outro, né? Esse litígio da igreja, né? Escancarado na internet, depõe contra a própria igreja, contra nós. Porque não foi isso que Jesus nos mandou fazer. Ele disse, amai-vos uns aos outros. E isso inclui perdoar. Hein? Isso inclui interceder. Isso inclui buscar o irmão. Tem alguma demanda contra o irmão? Vai tu até ele, diz a palavra. E se o irmão tem uma demanda contra você, vai tu até ele, resolve. Nós não podemos deixar fermentar a nossa comunhão. Amém? Porque o nosso aperfeiçoamento pessoal depende do outro. Se você quer ser aperfeiçoado em Deus, você depende deste amor manifestado em você, que é o amor dele. Ele fez isso, nos ligou um ao outro, colocou num corpo. Ponto. Então, nós devemos edificar o corpo, amar o corpo, amar a igreja. A igreja de Jesus. Claro que estamos infiltrados, porque a igreja virou uma instituição, né? E agora qualquer um abre igreja. E nem convertido é, e tem muitos inconversos dentro da igreja. Mas cabe a nós, que estamos na igreja, zelar por ela. E se o Espírito Santo se move de fato na igreja, e nós não vamos dar lugar ao diabo de entrar e provocar dissensão e fermentar, o diabo não vai se estabelecer no nosso meio. Ele não vai conseguir, porque a glória do Senhor, né, é que se manifestará sobre a sua igreja. A Bíblia diz, as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti, igreja, o Senhor virá surgindo. Sobre o povo de Deus, o Senhor virá surgindo. Amém? Então, essa é a segunda base para nos estabelecer na porta de segurança, é o relacionamento com Deus pelo amor, porque Deus é amor. E a terceira base para entrar na porta da segurança é a esperança. Eu falei da fé, falei do amor, são as três coisas que vai permanecer em 1 Coríntios: fé, amor, esperança. A firme convicção de que chegaremos no dia do juízo aperfeiçoados, amém, seguros, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. E aqui então, versículo 17, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Amém? Essa firme convicção é uma segurança que nós entramos nessa porta da segurança, que no dia do juízo somos aperfeiçoados, estamos aperfeiçoados, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. O que Deus plantou em nós?
uma viva esperança. Amém. Uma viva esperança. A viva esperança não depende das circunstâncias que vão bater a nossa porta. Amém? Não depende do temporal. Não depende do sol escaldante. Não depende do deserto. Não depende de nada. A firme convicção, a viva esperança depende da segurança, das convicções de quem Cristo é na nossa vida. Entramos pela fé, entramos pelo amor, que são bases da nossa segurança e a viva esperança. Então, queridos, 1 João 4,18, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. A base fundamental para a nossa segurança é o amor de Deus por nós. Amém. Amém? Nunca duvide desse amor. Este amor foi manifestado no sacrifício de Jesus. Isso ele provou o amor dele, que ainda sendo pecadores, ele entregou o seu filho para ser sacrificado por nós. Recebe então hoje o amor, porque o amor te cura, o amor te restaura, é o amor quem te liberta, e o amor de Deus te acolhe. Se o mundo inteiro te rejeitar, Deus de maneira nenhuma te lançará fora. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amém? Ele vai te abraçar, ele vai te acolher, ele vai te proteger, ele vai abrir portas, ele vai fechar portas, porque ele tem a perfeita, ele é a segurança perfeita para o nosso caminhar nesta terra de incertezas. Ele é a nossa certeza de vitória, porque ele diz de nós que nós somos mais do que vencedores. O amor tem poder total para desfazer as inseguranças do nosso interior. Se você foi rejeitado, se você foi abandonado, se você sofreu bullying, que agora é essa palavra, né? É o bullying, se você sofreu bullying, se você sofreu discriminações, por um motivo que for, ou se você é pobre, se você é negro, se você é mulher, você sofre discriminações, então, recebe o acolhimento de Deus. Não há inseguranças em Deus, em Cristo, mesmo vivendo nessa terra de injustiças, porque o nosso Deus, ele é absolutamente justo, e diante dele estão de pé aqueles que creem, aqueles que se convertem ao Senhor Jesus, aqueles que mudam a sua trajetória e começam a segui-lo, a servi-lo e a amá-lo com o mesmo amor com que ele nos amou primeiro. Então, nessa hora, o que eu desejo, a minha oração, a nossa busca, é que cada um se coloque nos braços do Senhor. É isso que eu vou convidar, que cada um aqui faça. Se coloque nos braços do Senhor. Se veja seguro nesses braços, nos braços de El Shaddai. Porque ele estendeu os seus braços lá na cruz, né? São os braços do Pai. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, lá na cruz. Os braços viu meu Pai, nos braços de El Shaddai. É esse abraço que agora você está recebendo. Amém? Amém.